Vocês não pediram nada de um assunto, eu vou trazer um outro. Semana passada nós falamos sobre ansiedade. Eu vou conversar com essas duas aí. Ansiedade não tem remédio, não tem médico, não tem nada que resolva. O que resolve é atitude. Tá? Porque muitas vezes você quer não existe. Pode ler o livro que for, se você não tiver uma atitude. E a atitude passa por aqui. Só quem tira a ansiedade é Deus. Se você encher a mente, a palavra de Deus para combater a ansiedade, você vai ter resultado. Foi o que eu fiz. Quando eu falei com vocês, eu também já fui ansioso. Muitos dos versículos que eu sei são momentos de combate. Porque eu trabalhava e eu pegava o ônibus. E o lugar que Satanás ele entra para deflagrar a ansiedade é na mente. Aí eu ia com a palavra. O negócio ia 3, 4 minutos depois já vinha outra vez. Eu tinha que ir com a palavra. Então eu sei todos os versículos de ansiedade, eu memorizei todos eles, tá? Mas é uma luta, até, e não é tão rápido assim. O domínio da sua mente pela palavra demora. Então muitas coisas que eu cito aqui foram necessidades pessoais que eu tive. Eu ia para a Bíblia e memorizava. A Bíblia diz que a única arma que você tem é a espada do Espírito, a palavra de Deus, então tinha que decorar. E eu não entendo como a igreja não decora a Bíblia hoje. É uma necessidade. Se você está doente, como eu tive, primeiro pensamento, você vai morrer. Você está com câncer, você vai morrer. Mas eu ia com versículo. Daqui a pouco ficava assim, como vai ficar os seus filhos? Eu tinha que ter outro versículo. Como vai ficar a sua família? Olha, é uma perturbação até você dominar. É um combate. Então, a ansiedade é com a palavra. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até ao 11. Cada um leia um versículo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos imundos. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E o Senhor, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de curar, pelo único Espírito. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito.
A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Paulo começa, quando ele inicia a carta, lá na introdução ele diz que a igreja de Corintos, ela tinha todos os dons. E ele começa a dizer, eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons. E ele está trazendo a aplicação dos dons que a igreja tinha, mas não sabia navegar neles. Não andava nos dons. E ele começa a disciplinar, mostrando que os dons são uma realização do Espírito de Deus. E ele diz, o Espírito dá a cada um para um fim proveitoso. Então há um propósito nos dons. Deus quer a edificação do povo, da igreja. Dom não é uso exclusivo da pessoa. Dom geralmente você tem para ser usado em favor de pessoas. Mas como é o entendimento a respeito dos dons espirituais? Tudo na vida se desenvolve à medida que você vai praticando. Simples, né? Você, para aprender a andar, você cai. E muito, né? Você, para muitas vezes ser usado nos dons, você vai falhar. Então, a relação nossa com o Espírito que tem que ser diferente e perceptível. Aí entra aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural, carnal e o homem espiritual. Eu preciso ter o entendimento do Espírito para que eu não feche a porta à ação do Espírito. Muitas pessoas, Deus quer trazer uma mensagem, quer trazer uma revelação, quer trazer um aviso, por não saber, a gente fecha a porta. Então é importante você entender a pessoa, como é a pessoa do Espírito. Eu vejo de vez em quando, irmãos, pessoas já maduras na fé, que deveriam ter entendimento, sapateando, rodando, batendo cabeça, e o Espírito fica olhando. Será que o Espírito? O Espírito é uma ação poderosa de Deus. A minha reação é diferente. Lá no capítulo 14 de 1 Coríntios fala o seguinte: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o Espírito não pega você e joga lá. Eu sempre digo que o Espírito é um gentleman. Ele é muito sensível, muito sutil na realização dele. Ele espera que você corresponda a ele. E ele não invade a sua privacidade. Então, há uma falácia no meio pentecostal de o cara fazer extravagância
E depois dizer que o Espírito não faz isso. Então você tem que conhecer a pessoa do Espírito. O Espírito é uma pessoa, que ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos assiste nas nossas necessidades. Ele faz isso, está lá em 8:26 de Romanos. Então eu preciso conhecer a ação do Espírito. O Espírito muitas vezes ele não te dá, muito raro, uma imagem completa da televisão. Ele dá sinais. Você vê isso na vida de Jesus. Quando Jesus vai ter com a mulher samaritana, Jesus não atuou como Deus, atuou como homem. Ele fala com ela: vai e chama teu marido. Não é isso que está na Bíblia? Mas a mulher, o que responde para ele? Não tem mais. Aí o quadro começa a desenrolar. Se Jesus soubesse que ela não tem marido, ele não falava: vai chama teu marido, vai chama teu companheiro. Então há um quadro que começa, há uma suspeita que começa no espírito nosso. E Jesus vai, a hora que ela fala que não tem marido, ele fala: disseste bem, o que você tem agora não é o seu marido. Aí o quadro amplia. Aí ele diz: você já teve 5 e o que tem agora não é. Então ele já começa o Espírito caminhar na revelação. Isso acontece com a gente hoje. Então, no capítulo 11 de Atos, no seu versículo, irmãos, é um trecho longo, que aparece um profeta chamado Ágabo e diz que haveria uma fome em Jerusalém. Ele fala: eu percebo que haverá uma fome. 27 a 30. Hein? Atos 11, 27 a 30. Aí ele fala: vai ter uma fome. E a Bíblia diz que a fome aconteceu nos dias de Cláudio. E Paulo, quando ouve isto, ele começa a fazer coleta nas igrejas em favor dos crentes na Judéia. Você vê no capítulo 16 de 1 Coríntios, ele fazendo uma coleta, e 2 Coríntios capítulo 8, ele faz para os crentes na Coreia. Ele sinaliza que haverá, mas ele não diz quando. Só que Lucas, quando escreve, ele diz que este fato acontece lá nos dias de Cláudio, o imperador. Então, há uma sinalização, há uma suspeita, que você precisa inteirar-se sobre a ação do Espírito de Deus. Quando você olha as categorias dos dons espirituais, são 9, e são divididos em 3 categorias. Se 3 categorias, 9 dividido por 3, 3 em cada categoria. Você tem o revelação, você tem o poder e você tem o verbal. São 3 categorias. O revelação, o próprio texto diz: a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra, não é dom, está dizendo que é a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Na categoria de poder, tá, o dons de curar, esse está seguido: maravilhas e fé. E o dons verbal é profecia, interpretação e variedade. É elocução, você expressa. Tá? O outro é o sentido. E qual é
é a finalidade desses dons? É um fim proveitoso para edificar pessoas. Então o dom não é uma coisa privativa, mas é para você estar participando da edificação do corpo. Os dons te edificam também ou edifica só as pessoas? Tipo, ao redor, ele pode te edificar. Qual é o dom que te edifica? Falar em língua, espírito. Só esse? Mas só esse? Só esse. Mas ele não edifica os outros? Aí ele não edifica as outras pessoas? Por isso é proibido falar alto na igreja. A não ser que ele seja traduzido. Minha mãe é. conta que na época dela tinha pessoas que cantavam em línguas e pessoas traduziam. Interpretadas. Aí não é proibido? Não. Aí ele está edificando todo mundo. Está edificando todo mundo. Mas eles são casos pontuais. São casos pontuais. Agora, a língua é fundamental você saber usá-la. 14:5, 1 Coríntios 14:5 diz: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, é algo bom para se falar, porque traz edificação para você. Vamos ver se é esse mesmo. É o 14:4, eu acho. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia... É o 4. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. É a igreja. Então, esse 14, ele traz uma regra de instrução para a igreja, que a gente vê como, eu vou falar da Assembleia, que eu conheço bem. Tá? A Assembleia foi o primeiro movimento pentecostal no Brasil. E os pioneiros da Assembleia de Deus, eles vieram com uma ênfase. Porque eles tinham saído da rua Azusa, e lá eles tinham sido batizados com o Espírito Santo em 1906, mais ou menos. Em 1911 eles chegam aqui. Então o foco da igreja era falar em línguas. Lá nos anos 50, quando eu comecei a conhecer, logo pequenininho na igreja, era todo mundo falando em língua. Os pastores subiam num púlpito, e você vê isso em muitas igrejas ainda hoje, eles mais falavam em língua do que pregavam. Qual o benefício que traz para a plateia? Nenhum. Mas isso é uma corrente de tradição. Um dia, conversando com o presidente da convenção aqui, eu falei: olha, se não é Bíblia, mas ele falou assim: mas é tradição. Aí deu a deixa. Eu falei: você sabe que Jesus condena a tradição porque a tradição desobedece a palavra? Falei: veja, se você desobedece a Bíblia por causa de uma tradição, você está em pecado. A Bíblia fala que não convém. E você está falando por causa de uma tradição, você está desobedecendo a palavra. Convém obedecer a Deus, mas não aos homens. Tá? Então, Tradição fica uma coisa que é verdade. mas isso pegou no Brasil. Você anda nas igrejas periféricas, na Assembleia de Deus, a maior parte do tempo falando em línguas. Eles acham que isso é poder de Deus, não é. Pior, quando uma pessoa está falando em línguas, tem vários glorificando, né? Nem sempre. Mas não é só na Assembleia, não. Tem outras igrejas também. Mas é um modismo que está fora, falta de conhecimento. Tá? Então você tem que... Por isso que Paulo começa: não quero que sejais ignorantes quanto a isso. Nós temos que ter uma disciplina na igreja que privilegie o que está na Bíblia. Paulo diz: eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Mas eu quero falar na igreja 4 palavras do meu entendimento, trazendo edificação, do que falar. E ele tinha, se ele falava mais língua do que todos juntos, é o sinal que na oração dele, ele passava um grande momento de oração orando em línguas.
No capítulo 14, versículo 2, olha aí o que a Bíblia diz. Versículo 2 de 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala com Veja, Deus. quem fala em outra língua é a perfeita oração no Espírito. E ela está dizendo, quem fala em outra língua não fala a homens, fala diretamente a Deus. Então, quando você ora no Espírito, aquilo que está em Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito, você está em conexão direta, embora você não entenda, mas o seu Espírito está em conexão direta com Deus, e só Ele entende, nem anjos, porque Satanás é anjo e entenderia. Há momento de libertação, que você pega casta de demônio, dura de sair, aí você usa a língua. Tá? Há momentos que você entra no debate com Satanás, com possessão, é batalha travada. Aí você tem que usar o que Deus te deu. Você fala em línguas, porque ele não entende. E é um poderoso para libertar. Quem trabalha nessa área, irmãos, tem dia que fica de cama. Por que eles dizem então que é a língua dos anjos? Eu achei que os anjos falassem isso. Está na Bíblia. Está falando que só Deus entende, não é a língua dos anjos. Porque há uma corrente que fala, quem fala em língua, fala a língua dos anjos, não é. Satanás é anjo. Paulo fala ainda que eu falasse a língua dos Dos anjos, anjos. mas não é. Não é em línguas. Tá? Por isso que a pessoa, que ele está dizendo, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, que só Ele entende. Tá? Então, a gente precisa entender o movimento sobrenatural, o agir sobrenatural. Quando você fala no campo da revelação, tem a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e a palavra do discernimento de espíritos. O que vocês entendem por palavra de sabedoria? Agora é aula. Agora é arguição. Eu imagino que uma pessoa que tem um dom, a palavra de sabedoria, ela tem, digamos assim, ela é muito sensível à voz de Deus. Porque Provérbios inteiro coloca a sabedoria como Deus. Então, eu imagino que pelo dom da sabedoria é exatamente essa sensibilidade. É errado? Não necessariamente a pessoa, do jeito que você fala, que ela vai sentir aquilo que ela fala para a pessoa, mas não como se fosse uma profecia também. Qual? É uma palavra, é diferente, sabe? É diferente de uma profecia, não é? Quando a pessoa fala a palavra de sabedoria. Se você olhar a Bíblia, eu não anotei, capítulo 14, verso 4, capítulo 14, verso 4, você vê a distinção da profecia. Leia aí. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, É, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda toda a igreja. 14, 4? De Acho que é a versão Coríntios. Ah, não. Não é esse. É o versículo 3. Mas aquele que profetiza fortalece, assim, anima e conforta os outros. Veja, edifica, exorta e consola. Ele define a profecia, o que ela vai fazer. Hein? A palavra de sabedoria também, né? É diferente. Então por isso que tem que começar, tá? A profecia ela tem uma finalidade: edifica, conforta, exorta e consola. Então
ela tem essa finalidade, está na Bíblia. Eu vou dar um exemplo do Velho Testamento sobre sabedoria. Porque a sabedoria, além de falar coisas futuras, ela propõe ação. O que José fez com Faraó? Está lá no capítulo 41 de Gênesis. Se não me engano, a partir do verso 27. Mostrou o problema, mas também mostrou o caminho para resolver. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E José define, ele interpreta. Falou, 7 espigas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, são 7 anos. Haverá 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Ele falou, a espiga é a mesma coisa. E se Deus está mostrando, porque Ele tem rapidez em fazer o negócio. E Ele propõe, agora, arrume pessoas sábias, coloque neste lugar, para que estoque mantimentos durante o período de fartura, para que possa enfrentar o período de escassez. Então ele faz a interpretação e ele começa, ele falou assim, quando o Faraó fala que ele era capaz, ele falou, não, isso vem de Deus, tá? É o que você disse lá do provérbio. Sabedoria é algo de Deus pontual para uma necessidade. E ali ele propõe uma solução. E aí o Faraó fala, quem nós vamos colocar neste negócio? Nele tem o Espírito de Deus. Não precisa cair não, hein? Né? Ele mesmo foi o escolhido. Ele foi o escolhido que estava no preparado. projeto de Deus. Então, isso é sabedoria. Tá? Ele está falando uma coisa que vai acontecer na frente. Mas ele está dando uma solução. Porque a sabedoria propõe isso. Quando as pessoas fazem, porque nós sempre pensamos que quando falamos a respeito de acontecimentos futuros, é profecia, e não é. Porque a gente foi acostumado com isso, porque no Velho Testamento, o profeta dizia, assim diz o Senhor, esse povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Jeremias passa quase 60 anos profetizando o cativeiro. No 40º ano do seu ministério, o povo é levado. Porque o povo não cria, zombava de Jeremias. Matava os profetas. Né? Ainda matava. Isso aí não é profecia, então? O quê? Isso foi uma profecia? O quê? Isso aí foi uma profecia? Isso é profecia do Velho Testamento. Mas os dons de profecia são diferentes. Tá? Porque ele tem a finalidade de exortar, edificar e consolar. Dá um exemplo. Então, se uma pessoa, se Deus usar uma pessoa para falar de uma coisa no futuro, é o quê? Isso é. Pode ser sabedoria ou conhecimento, E não profecia? e não profecia. Profecia, ela tem a finalidade de exortar, ó, cuida da sua vida, tá? Você está errada, ó, Jesus vai voltar, prepara, vigia. A gente às vezes fica até difícil para você falar. Entendeu? Eu já tive de falar para uma pessoa que eu fiquei assim. E é uma coisa que é Deus, não é eu. Eu não teria como eu saber. Então você vai e entrega aquela pessoa. E a pessoa estava querendo fazer coisas ali no púlpito. E aí Deus exorta, né, pastor? E fala. Então, e a pessoa confia. a profecia normalmente é mais colegiada do que individual. Por isso que a Bíblia diz, quem profetiza edifica quem? A igreja. Mas como é que é? Não, Hum? deixa.
Não, diga, ué. Eu já saquei. Eu ia perguntar como é que diferencia, porque eu já vi muita gente simplesmente tacando profetada assim, no culto e que você sente assim que não tem nada. Só que eu acabei de pensar, você sente, é assim que diferencia. Mas, Agora- então, quando, por exemplo, a Jennifer teve outras pessoas que já falaram a respeito da igreja. Isso foi palavra de sabedoria? É profecia. Foi profecia, porque foi para todo mundo. Para todo mundo. Geralmente é assim. Quando ela fala individualmente, a sabedoria, o conhecimento, ela arranca do coração aquilo que só você sabe. E aí você fala, é profecia. Não é, é conhecimento. O conhecimento, ele não vem assim. Ele é, está entendendo? Passo a passo. Como diz muitas pessoas, você tem um vislumbre do coração. E aí você começa, é por isso que tem que entender o Espírito de Deus. Como nós estamos fugindo do estudo, da compreensão e da oração, isso está se tornando raro. Porque para você ter isto, tem que orar. Não tem jeito. E orar muito. No ambiente de oração, o Espírito tem liberdade de agir. Ele não vai pegar ninguém preguiçoso. Você tem que pagar um preço de oração. É como um slide. Vem a primeira imagem que não te define muito. Você fala, o que quer dizer isso? Aí é hora de você entrar em ação com o Espírito. Eu preciso de mais esclarecimento. Vem outro slide. Por exemplo, ser uma pessoa que está passando uma enfermidade suspeita. E aí vem, Deus quer agir nela e vai usar uma pessoa. Aí a pessoa, primeiro ela está doente, mas não sabe de que é. Aí ele começa a conversar com o Espírito, tá? Intimamente. Aí o Espírito já localiza a doença. E aí vai revelando passo a passo, e a pessoa vai, você está isso, isso e isso, e Deus vai fazer assim. Esse conhecimento. Isso é interação, porque o Espírito é uma pessoa, e eu preciso aprender a interagir. É comum você ouvir pessoas dizendo, eu tive um relance, mas eu pensei que era loucura da minha cabeça. E não é. Você vê muitas pessoas fazendo isso. Tá? Ele quer avançar, mas ele fica receoso. E aí você corre um outro risco. Paulo diz em 4:30 de Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Quando ele quer falar com você e você fecha, você fecha a porta. Porque você acha loucura. Tem muita gente que tem um insight, ele fala assim, Coisa será? da cabeça. Coisa da cabeça. Não é. O Espírito Santo está querendo te levar passo a passo para você ir. Então essas coisas nós precisamos desenvolver. Leia 14:31 aí. Tinha que ver Primeiros Coríntios. Só para a gente entender. Vamos ver nessa Bíblia dela aí. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Como é diferente. Então o que diz aí? Porque todos podereis profetizar, um após outro, para que todos aprendam, para todos aprenderem e serem consolados. É a mesma coisa, né? Veja, Diferente. o que ele está falando? Falando sobre um dom. Mas é a prática do dom que te leva a conhecer mais. É que te leva a aprender mais sobre ele. Todos podem profetizar.
para que todos aprendam. No campo espiritual é uma grande escola. Você tem aí o exercício dele que vai te ensinar a caminhar nele. Não adianta, que ninguém nasceu sabendo. E a coisa espiritual é o mesmo sintoma. Este episódio de Jesus com a mulher samaritana, este é um conhecimento. Jesus tem um vislumbre, vai chamar o teu marido, e não essa. Capítulo 27 de Atos, Paulo tem um pressentimento sobre a viagem que ele está fazendo para Roma. E aí ele começa a dizer, assim, né, lá no final, ele fala assim, ó, tem um pressentimento, nós vamos perder carga, nós vamos perder, e vai ser um negócio difícil. Advertência de Paulo, página 9. A partir do 9, 10, o que ele diz? 9 e 10. 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoesta, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser conta, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Ele teve um vislumbre, tá? E a Bíblia diz que o capitão não deu bola ao que Paulo falou. É uma visão repentina. Ele sente pelo Espírito que o negócio não vai dar legal. Tá? Isso é conhecimento, mas ele não sabe definir ainda o que é. Mas ele já tem o vislumbre. E a Bíblia diz que o capitão não quis dar atenção à voz de Paulo. Lá no final, eles todos naufragam. Perde toda a carga. O navio perde. Por quê? Porque ele pressentiu e ele falou. E ele não foi ouvido. Morreram tudo porque Deus teve misericórdia. Aí no final, ele diz o seguinte, olha, nós não vamos perder nenhum, porque o Senhor a quem eu sirvo esteve comigo esta noite e me avisou. Então todos eles saem, porque estavam próximos da ilha de Malta, e eles vão ficar na ilha. Qual é o propósito, muitas vezes, do conhecimento? Deus tem um propósito maior de ser glorificado. A Bíblia diz que Paulo chega lá, a serpente, a víbora, pega no dedo dele, e ele joga ela no fogo, e o cara fala, esse cara é de fato condenado, escapou de morrer afogado e vai morrer agora. E como viu que ele não pagou, que ele não morreu, e começaram, agora ele é semideus, ele mudou de figuração, agora não é bandido mais, agora esse cara é poderoso. E a Bíblia diz que ele ora por um, cura, e vem todos da ilha, e ele começa a orar, e Jesus curar, e ele prega o evangelho na ilha, os nativos. Muitas vezes acontece isso, porque... Hein? Paulo tinha todos os dons do Espírito. Eu acho que tinha. Foram 14 anos que ele ficou, né? No tratamento de Deus, né? 14 anos. Esperando Deus. E Jonas? Jonas. O que tem, Jonas? Quando ele falou que era para lançar ele no mar, né? E eles jogaram ele. Eles ali obedeceram. Isso daí acho que foi mais noção dele de que ele Ali é juízo, né? A Bíblia diz que houve uma grande tempestade. O navio era um navio de carga. Eles jogaram todas as cargas no mar. E a tempestade não passava. E eles começaram a lançar sorte. E aí caiu nele. Ele estava lá no porão dormindo. E a hora que ele veio, o pessoal apavorado, falou, a causa sou eu. Pode me jogar que passa. E eles jogaram, veio a calmaria, e Deus preparou um peixe lá para engoli-lo. Ele foi de peixe, a embarcação dele. E ele é tragado. Muitas pessoas dizem que o peixe vomitou ele em Nínive. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Ele teve que pegar o navio e ir para Nínive.
Mas será que Não, ele pera, pegou tá dentro da do vida? lugar, então? Vomitou em outro lugar. Não fala onde. Não fala onde, mas não foi em mim. Mas então ele não chegou de peixe, não? Não. Ele teve que se esforçar mais um pouco. Porque a gente logo pensa que ele foi, mas não foi não. É, A mas Bíblia- eu conto pra gente desde sempre é isso. Andar de peixe. Tem que amanhã comer uma maçã. Agora, tem horas na Bíblia que a gente fica olhando o agir de Deus. Ele fala assim, por que Deus não pegou outro cara? Esse cara, Deus que ele queria, ele não queria de jeito nenhum. Mas pastor, olha só, quando eu li lá, pastor, Pirracento, quando a cara. gente lê na Bíblia, a gente vê que eles acreditaram na profecia, que eles sabiam que alguém vinha do mar. Então entende-se que ele não chegou de mar, de barco. Não, mas a Que Bíblia ele não fala. veio, que A ia Bíblia- acontecer a profecia que ele falou. Mas quem Mas que disse que eles vinha viriam da água? Quem que disse? do mar. Não, quem que disse? Não, eu tenho uma tradução que eu li, eu li Não, na não tem não, Bíblia. então é herege. Foi na Bíblia que eu li isso aí. Que o profeta viria do mar. Aí o rei acreditou. Não, ele pegou a embarcação, tá, para ir, para chegar do mar. Porque ali é costa, né, do mar. Aí eles acreditaram na profecia, o rei acreditou na profecia e botou até os animais. A Bíblia não diz isso não. Então, a Bíblia não diz isso não. É um sujeito desobediente e Deus insiste com ele. E Deus, você vê outras vezes o cara pensa, Deus fala, tá fora. Hein? A gente tem hora que não. Por isso que a gente não pode entender Deus. Deus tem os projetos Deus dele. vê mais no coração, né? Ele sabia, Sofre mais. ele sabia que a teimosia de Jonas podia ser algo bom, porque tipo, é aquela pessoa que você vai forçando e a pessoa não quer. Só que no momento que aquilo entra na pessoa, aquilo não sai mais. Ele deu uma mensagem poderosa que toda a cidade se converteu. E aí ele começa a questionar, né? Reclamar e tal. Mas Aí- mesmo ele dando porque- essa mensagem poderosa, Mas- ele não conhecia Deus, né? Ele foi conhecer Deus depois. Depois. Porque fala que Eu li no texto que o rei lembrou de uma profecia dos ancestrais de um profeta que viria do mar, através do mar. Eu fico na palavra. Então, eu Não, gosto. mas foi na palavra. Não, na palavra não diz isso não. Foi na A Bíblia não diz isso não. São Diz, 3 capítulozinhos, você decora isso até. A Bíblia não diz isso não. Então, sobre os dons de revelação, é o agir assim. Tá? Sobre este princípio, sabedoria, ele joga para frente sobre acontecimentos e sempre há uma proposta para solução. Conhecimento, Deus revela aquilo que muitas vezes está no coração. Essa é a diferença de sabedoria e conhecimento. Tá? Então, normalmente, sabedoria hoje se usa muito, tá? E as pessoas falam que é profecia, mas não é. Você vê pessoas falando com outra pessoa, dizendo, Deus te manda dizer isso, tudo que está no coração, isso é sabedoria. Porque houve uma revelação do coração da pessoa. E o conhecimento, Deus vai te levando com flashes até você se firmar. Veja, nós vamos entrar essa semana, eu até falei com Denise. Falei, Denise, a igreja hoje é difícil trabalhar com os dons espirituais. Falou, por quê? Falei, a igreja não se move nem para o batismo. A igreja não tem interesse em ser revestida do Espírito. Se não tem interesse no básico,
pré-requisito para as demais ações espirituais, o outro é um passo mais à frente. Se você não quer dar o primeiro passo, ser batizado, o segundo, que são os dons, é mais difícil. Porque requer oração. Não adianta, irmãos. Coisas espirituais só vêm em relação à oração. Quando você entra no dom de poder, Paulo, ele fala que a pregação dele não consistia em sublimidade de palavras, mas em demonstração do poder de Deus, dos feitos de Deus. Isso tem que ser com oração. O discernimento, o que vocês pensam sobre discernimento do Espírito? Eu acho que é uma sensibilidade sobrenatural que você tem. Né? Capítulo 16 de Atos. Aí, irmãos, eu estou ficando velho agora. Eu só sei, antigamente sabia 16 é o versículo. Hoje eu só sei o capítulo. Capítulo 16 de Atos, quando aquela mulher anda atrás de Paulo, vários dias, versículo 17 e 18. Ela Leia aí. seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Isso é discernimento. O que a mulher falava? Ele era filho de Deus. Hein? Ele era filho de Deus. Estava errado? Não. Só que ela não. Só que era o inimigo que falava. Mas por que ele falaria isso? É bom ele falar isso, não? Não, mas não é vindo de Deus, é o inimigo. Você precisa do discernimento para falar isso. A mulher saiu, ó, esses caras são servos do Deus Altíssimo. Verdade ou não é? É. Mas só que o Espírito que falava não era o Espírito de Deus. Mas, pastor, em 1 Coríntios 12, eles falam assim: portanto, que você quer fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se ela estava falando esses homens eram servos do Deus Altíssimo, por que não era o Espírito de Deus? Porque o que Satanás mais faz na vida? Imitar. Você precisa do discernimento. Aí entra outra capacidade, porque o Satanás, ele imita. Eu acho que é porque aqui também ela estava perturbando, né? Fala assim, isso se repetia por muitos dias. Por muitos dias. E aquilo, como não era o Espírito de Deus, aquilo chocava o Espírito de Paulo. Ele foi, tá? O Espírito foi se indignando com aquilo. E ele falou: sai em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele fala ao Espírito. Pode ver no 18, ele fala ao Espírito que estava na mulher. Automaticamente a mulher é liberta. E aí ela deixa de dar lucro aos vendedores. Eu pau quebra. É o espírito de adivinhação. Isso aí. O espírito de adivinhação. Então, os lojistas ganhavam dinheiro em cima dela, porque ela tinha o espírito de adivinho. É, espírito de Então, eles ganhavam. Por isso, Paulo e Silas foram parar na cadeia. Porque o lucro que eles tinham, eles deixariam de ter. E ele foi ao procônsul para prender esses camaradas. A nossa fonte de lucro morreu, tá? Porque ela foi liberta. E aí o negócio entornou. Mas isso é discernimento. Tem pastor, eu estava na igreja falando assim, né, que tinha bastante pessoas e eu percebi que a mulher, ela começou, um rapaz ia pregando, começou a pregar e ela começou a falar mistério, né? E aí ela alçava a voz.
ele desceu, eu caladinho, desceu do fundo, foi lá, colocou a mão sobre ela e ela foi endemoniada. E as pessoas da igreja glorificando. Hein? Demônio. É. Não é. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Demônio também fala mistério. Se você notar, você percebe muitas vezes que a pessoa está possessa, mas ela está calma. Ela está num ambiente calmo. É o discernimento que te distingue disso. Uma vez chegou um camarada na igreja, na escola dominical, assim, eu dava aula para jovens, e era uma classe, no fundo ele chegou e sentou. E falou um pouquinho, as pessoas colocaram ele lá, eu me lembro até hoje, na ponta da cadeira. E eu continuei dando aula. A hora que eu olho para ele, todo mundo pensando que ele tivesse um pouco bêbado, né? E ele estava possesso. Já vi muito assim. Eu estava assim, lá em Paú, naquela sala de baixo, aquela grandona. Ele sentou bem na ponta do banco. Eu saí do lugar e a hora que eu levantei a mão, ele caiu no chão. Você não falou nada? Não. Sem falar? Ele caiu assim, ele pendeu, o cara era alto, ele pendeu e caiu. Você tá ligado nisso, filho? Não, é só levantar a mão. É. Porque ele. E aí nós tivemos que expulsar, e aí ele foi liberto. Então, essas coisas, Deus mostra na hora que precisa. Não é um dom exclusivo. A gente tem que entender o seguinte: tem pessoas que Deus usa nos dons, como ela aprende a navegar, ela continua sendo usada e aprimorada. Mas tem pessoas que Deus usa para um momento específico, para aquilo que Ele quer falar. Tem pessoas que acham que elas são donas, e não é. Então Deus vai sempre usar para um fim proveitoso, para edificação, para trazer glória para Ele e para beneficiar pessoas. Esta é a função do O dom. homem ficou livre e continuou na igreja. Não, ele não era dali não, ele estava de passagem. Eu estava num trabalho missionário na Serra, da missionária velha, e que o trabalho é muito cheio de libertação. E lá o menino correndo, eu ia para o prefeito da Serra, tinha saído do trabalho e estava indo para a prefeitura da Serra. O menino ia correndo para chamar ela para orar para a caminhada. Aí o menino disse assim, aí eu falei assim, eu disse, ora missionário endemoniado? Ele disse, sim. Aí eu falei assim, Jesus, eu não tenho tempo de ficar parado lá brigando com o demônio. Falando em mim, brigando com o demônio não. Manda anjo do Senhor na nossa frente, para quando chegarmos lá, essa mulher já estava dentro. Aí tinha 8 pessoas segurando ela jogava todo mundo para lá, e segurava ela, não jogava. Aí quando eu botei o pé na porta, ela jogou todo mundo lá e caiu. Mas ainda era expedindo dano. Aí coloquei a mão na cabeça dela, eu orei, expulsei em nome de Jesus. Até hoje, nunca mais ela ficou demoniada. Eu tenho uma pergunta. Está servindo ao Senhor. Por que tem gente que fala que não vai expulsar para não voltar outros? É certo isso? Hein? Tem gente que fala, não vou expulsar não, vou deixar esse negócio não. Sabe? Senão vai voltar mais. Não, o que Jesus diz a respeito disso, ele diz a respeito de salvação. Veja bem, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a viver em você. No reino espiritual, ou você é de Deus, ou você é do demônio. Não tem jeito. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando você sai daqui, embora você não tenha possessão, mas você tem opressão e você pertence ao reino espiritual das trevas.
Quando você passa para cá, como há uma lei física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o de lá tem que sair para entrar o Espírito Santo. Então ele adornou, ele varreu a casa. Quando você volta para o mundo, desvia, aí Jesus diz, em lugar de 1 você vai ter mais 7. Por isso que o desviado sempre é mais difícil do que Você a vai pessoa que pecar ele vem. mais, você vai praticar outras coisas mais. Então, você olha isso na sociedade. Os criminosos mais perigosos são desviados. Vai na cadeia. É? Assim mesmo. Tem um monte de crente lá dentro. Pastor, isso vale também para a questão de pecados, tipo, por exemplo, você pratica um pecado, aí você se liberta daquele pecado, mas se você voltar, fica mais difícil de sair. É por isso também? Por isso também. Então, é muito mais difícil o desviado do que o novo convertido. Por causa desta morada, que foi adornada para um fim, e vem 7. Agora eu pergunto o seguinte, nós estamos 7 bilhões e meio de pessoas sobre a Terra. E diabo, espírito não pode, um espírito entrar em 2 corpos. Tem que ser 1 para 1. O desviado tem que ser 1 para 1. O desviado leva 7. Quantos demônios desceram com Lúcifer? Mas dizem que ele multiplica um espírito humano ruim, ele vai lá errando, faz demônio. Pior ainda, tem demônio solto por aí, né? É muito solta. Espírito humano ruim, ele faz demônio. É o rei espiritual. Aí eu fico pensando na quantidade. Olha, quantos desceram. E a Bíblia diz que foi 1/3 só. Pois é. É capeta que não. Antigamente existia um homem, existia um homem no Espírito Santo, eu era criança ainda. Eles chamavam ele de preto velho. Hoje é um demônio chamado preto velho. Demônio do cigarro, do fumo, do vício. Então, Foi quantos por cento do céu que caiu com 1/3. 1/3. 1/3 dos anjos. E é essa quantidade toda. Então, hein? A maioria está com a gente. Meu Deus, é muito capeta solta. A quantidade de anjos do céu, se trouxe a terça parte, mas quantos tem anjos? Agora, a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espírito ministradores trabalhando em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, quantos anjos nós temos à nossa volta? Pastor, também é 1 para 1 os anjos? Hein? Os anjos também Ele não pode entrar. Só quem faz isso é Deus. Não, tá tentando ser 1 para 1. É 1 para 1. É um anjo da guarda? Eu tô pensando isso. A Bíblia traz isso e a Igreja Católica ela prega isso sobre o anjo da guarda. Eu não penso assim. Eu penso que há necessidade, se são espíritos ministradores trabalhando em nosso favor, depende da sua necessidade. Pode vir uma legião, 6 mil para te ajudar. Mas você não pode ficar Tá na solto, dificuldade, você chama e No Deus Pentágono está registrado, não sei se eu já ouvi falar, que quando teve a guerra contra Israel, tinha um tanque para 10. As pessoas fugiram desses 10 tanques e eles deixaram até os sapatos. Já ouviu falar? Não. Porque esse homem que estava no comando desses outros 10, ele viu um tanque, mas atrás desse tanque tinha milhares de anjos em uma mão. Então tem essa coisa também no Pentágono, eu já ouvi falar.
É aquilo que aconteceu com Eliseu E a guerra eles no capítulo venceram. 5 de 2 Reis. Que o rei da Síria mandou o exército porque tinha um dedo duro. E o cara falou assim: quem é dos nossos que está metendo a língua no dente? Ele falou: não, tem um cara lá que tudo que você fala aqui ele revela lá. Então vamos pegar esse sujeito. Manda o exército. De manhã, o moço do homem de Deus sai e vê a casa cercada. Ele entra em pavor. Aí ele fala: meu senhor, nós estamos perdidos. E Eliseu tranquilo, deitado. Fez isso, cara, tudo certo. Falou: nada, quem está conosco é muito maior do que os dele. Eliseu estava tranquilo porque ele tinha visão espiritual, tá? Ele sabia das coisas. Ele ora para Deus abrir os olhos. A hora que Deus abre os olhos, ele fica apavorado, que a quantidade de cavaleiros de fogo era muito maior do que o do inimigo. Tá? Então, essa guarnição nós temos. Por quê? Você acha que você caminha pela vida aqui, Satanás não te joga seta toda hora? Pelo seu preparo, pelo seu esforço. Olha, toda hora. Mas nós temos uma proteção que nos livra. Por isso que a Bíblia diz que o diabo não toca. Porque Satanás não é manso. Por isso que você tem que andar em obediência. Porque se você abrir brecha, ele vai te acertar. A guerra espiritual é real. Tá? Então você não brinca. E quando você tem a proteção de Deus, ninguém entra. Quando Deus desafia Satanás, no caso de Jó, primeira coisa que Satanás reclama para Jó, para Deus, é assim: mas você tem cercado com a sebe, com a cerca. Deus falou: eu tiro a cerca. Tá? Para ele entrar, para atormentar a vida de Jó, Deus teve que tirar a cerca, a proteção. É o que nós temos, está no capítulo 6 de Efésios. A nossa armadura. E a Bíblia diz que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ele bate de lá e você está só espiritualmente só defendendo. Então, o crente não pode ter medo. Ele tem que saber o que ele é em Cristo Jesus. Quando você olha a nossa estrutura, Salmo 8 diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Logo, nós estamos abaixo deste nível. Você precisa, porque ele é mais forte. Mas agora, a hora que eu assumo Jesus e estou em Cristo Jesus, eu saio da posição inferior, eu sou superior a ele. E aí Jesus fala: sobre todo o poder do mal você vai ter domínio. Tem hora que eu não entendo, muitas vezes, o crente com medo. Pastor, a Bíblia fala assim, sobre as crianças, né? Não fazer mal, porque os anjos dessas crianças vão a Deus prestar contas, né? Como se tivesse um para cada criança ali, né? Talvez, porque, veja bem, o que eu penso, nós estamos numa guerra. E há momentos de guerra que o confronto espiritual é um batalhão que vem contra você. E aí você, embora, quando você olha o Velho Testamento, lá, se não me engano, Senaqueribe, Ezequias, a Bíblia diz que um anjo só matou 185 mil soldados. E Senaqueribe saiu doido, correndo. Deus fala através do profeta: pode deixar que eu vou meter o anzol na boca dele. A Bíblia diz que ele sai desesperado e o filho mata, porque ele afrontou: ninguém pôde comigo, não é seu Deus que vai livrar você da minha mão. Aí Deus fala com Isaías: manda falar com Ezequias que fique tranquilo, eu vou meter um anzol na boca dele e ele vai ver. E esse é o Deus que nós vivemos.
E ele sai fugido, na hora que ele entra no templo, o filho dele mata ele. Pastor, na minha casa, lá em Continental, a minha filha, uma vez, ela foi rendida pelo bandido. E né, ela não sabia que eles eram bandidos. O rapaz trancou a boca dela, assim, segurou os braços. E eu, dias antes, eu tinha falado sobre isso a respeito, estava lendo num livro, tinha conversado com eles, os dois, com o John e com o Luídia. E a Luídia, ela fala, né, que ela clamou o sangue de Jesus ali, e o cara ficou perguntando, de que seu pai trabalha? Aí ela ficou assim, tô presa, como você vai? Ela fez assim com o bracinho, né? Aí ela falou assim, se ele me tirar a mão, se Deus me ajudar, que eu tirar a mão da minha boca, eu vou gritar. Aí quando ele tirou, ela não teve medo, ela gritou. Aí o pai dela já foi acudir. Mas ela mesmo depois ela fala que essa experiência que ela teve, ela sabe que clamou o sangue de Jesus na hora. Ela pequenininha, ela tinha nem 7 anos, ela tinha 6 anos. A nossa guarnição é poderosa. Agora vamos entrar nos dons de poder. Dons de poder é dons de cura, fé e maravilhas. Quando você fala dom de cura, é um departamento fechado. Cura tem a ver com doença. Tá? Então, dons de cura é para enfermidade. Quando você está com câncer e você foi curado, é dom de cura. Não tem fé, não tem maravilha. Cura. Porque neste campo, esse dom é exclusivo, dons de cura. Tá? A maneira como Deus age, ele é variada. Sábado nós tivemos um testemunho aqui. Você estava aqui, né, Camilena, do Eliseu? Tá? Então, ele disse que semanalmente ele perdia 1 quilo. Médico nenhum achou. Aí ele foi no endocrinologista, mandou mastologista. Um oncologista no final. No final. Falou, ó, esse problema que você tem ele estava com ferro baixo e ferritinina parcial. Isso é produzido por medula. E aí mandou ele para um oncologista. O oncologista, a hora que fez o exame, detectou alguma coisa. E nós vamos dar um remédio por 3 meses para você. E depois você volta a fazer o exame. E aqui na oração, houve uma pessoa que teve na sala da oração, falou, ó, Deus falou com a esposa, Deus está livrando sua esposa da coluna até na cintura, está limpando a medula. E uma veia que está fraca no coração também está limpando. Nós estávamos em 3 pessoas. Era a Zumira, Silvana e acho que Denise. E aí, quando ele vai lá fazer o exame, o médico falou, o que houve com você? Porque eu não te disse, eu tinha que pegar a amostra, como a amostra é muito agressiva, fazer biópsia, mas todo o sintoma era de câncer na medula, mas você está curado. Então, esse é dom, a pessoa usa alguém para entregar, que você está sendo curado. Tá? Então, é um dom exclusivo para enfermidades. Como opera o dom de maravilhas? Jesus operou muito. Não, sim. Do braço desse. Mas pastor, tem outro dom, você não falou, que em 1 Coríntios 12 fala, o mais excelente é o amor. Eu estou falando sobre dons espirituais. O amor já é vivência. Ô pastor, mas esse dom de cura não é só de doenças físicas, não. Pode ser psíquicas também? Ou só física? Veja, pode ser, mas ele é visível. Se você está lá prostrado no hospital
e condenado, e vai alguém, bota a mão e ora e você levanta, tá? Ressurreição para mim não é cura, para mim é maravilha. Transformar água em vinho, multiplicação dos pães. E qual é a diferença? Hein? É maravilhas. Aquilo que eu não espero acontecer vai acontecer. Esse que ela falou, eu acho que você falou de mão mirrada, isso também é maravilha, tá? Porque eu já vi uma pessoa com uma deficiência, com a perna mais curta do que a outra. Nasceu assim. E um pregador orou e a perna encumpridou. Ficou na mesma. Na hora? Não. Não deu pra ver a perna. O cara puxou a perna, né? Hein? O cara puxou a perna, não puxou? Nada. Nasceu só. Eu vi um ontem que o cara puxou a perna, você nem viu, você só viu que já estava normal assim. Tá? Isso é maravilha. Porque medicina nenhuma. Eu tive um rapaz, ele foi até presidente quando eu fui para São Luís, ele foi presidente, ele tinha uma filha muito linda, engenheira, mas ela tinha uma deficiência na perna. E ela foi para Londres, fez várias cirurgias para tentar, mas não deu. E ela casou e começou, ela engravidou. Constantemente, era uma educação essa menina, o pai dela era uma porteira, né? A gente falava assim, fulana, secretária, como está fulano? Ele está bem hoje? Ó, ele está bem. Você entrava, conversava, falava, hoje ele está azedo, você podia sair. Porque o cara era indigesto, terrível. E ela, diretor, conversava com você, ia no chuar, mas tinha dia que ele estava azedo. Aí você não passava nem perto. A filha dele é uma doçura, ela caía, por causa dessa deficiência, ela caía. A gente sempre almoçava com ela e ficava protegendo para não cair. Ela grávida, muitas vezes ela caía no refeitório. Né? E ele lutou. Ele falava, por que só veio isso na minha filha? Por que não foi no outro? Ele ficava, tá? Então, agora, o milagre de Deus, a maravilha de Deus, que o camarada orou e a perna do sujeito ficou sem defeito. Nenhuma sequela. Uma colega minha, ela estava sentindo dor no peito, ela fez uma oração, e aí no final a irmã chamou ela dentro de uma salinha, falou que queria orar por ela, tirou um garfo de dentro do peito dela. Garfo. Eu fui no encontro com Deus e eu tinha muita azia, eu não podia comer farinha, coisa que eu gostava muito é comer farinha. E eu comia coco, me dava muita azia. Quando eu fui no encontro com Deus, a minha barriga inchou durante todo o encontro com Deus. E lá no encontro com Deus, tem algumas coisas que a gente nem pode falar aqui, né, o que acontece. Aí eu falei assim, vou pacificar, vou obedecer. E eu quero essa cura. Quando eu cheguei em casa, lá na Praia Grande, que eu estava morando com a minha mãe, eu vomitei. A minha barriga parecia de grávida. Eu vomitei ali na porta da minha casa. No outro dia que eu fui lavar. Assim, realmente eu fui curada. Quando eu voltei para o encontro com Deus, nunca mais eu senti essas dores. Então, você falou dor psicológica, né? Enfermidades que você não vê. Veja, eu ia até falar sobre isso hoje, mas depois deixei para lá. Você sabe qual é o problema da parte interna nossa? Os médicos, quando você sente qualquer sintoma ou dor, você corre para o médico e vai tratar. Intimamente, você não dá muita importância. Quando você não trata uma enfermidade física,
que acontece? Vai complicar outro lugar. Mas normalmente você tem médico agora especialista de detalhe. Um é médico de dedo, outro é médico de mão, outro é médico de cotovelo, outro é médico de ombro. Então, especialista para todo lado. Mas você não tem ninguém para ver a parte. O psicólogo ele tenta vasculhar através da conversa. E ninguém procura. Ainda há uma restrição em procurar solução para o problema dentro da igreja. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, seres curados. Então, como as pessoas acumulam essas enfermidades, isso se alastra. E esse tipo de pecado, quase todos, essa enfermidade, quase todo está localizado na alma, na parte das emoções. Tem a mente, emoções e vontade. É essa parte que Satanás está atuando violentamente. E as pessoas estão acumulando aqui. Isso prende a pessoa. E a pessoa sofre. E sofre muito. Dor emocional é pior. Tá? Só que as pessoas deveriam se libertar. Porque a palavra tem. Se não tem confiança em pessoas, aprendam a conversar com Deus. Se rasgar o coração ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa, eu era extremamente complicado na igreja. Depois de muito tempo de caminhada, eu era um camarada, se pudesse bater, eu batia. É sério. Pisava sem dó em pessoas qualquer um. E achava, porque eu era crente desde novo, era secretário, toquei em orquestra, cantei em coral, fui tesoureiro, fui contador, tudo isso eu desenvolvi na igreja. Mas a parte pessoal era terrível. E um dia eu fui para o confronto da palavra. E aí eu comecei a ser tratado por Deus. Eu falava, eu não presto nessa área. Eu preciso mudar. Há mais de 35 anos eu estou sendo tratado. Se você não vai, perdeu confiança em pessoas, comece a conversar com o Espírito Santo. E todo o processo que Deus te leva é um período de maturação. E você vai ter uma prova no final do período, ao vivo, para você ver se você passou. E logo depois ele vai te mostrar um outro caminho, você precisa melhorar nisso. Aí você entra no processo. Para entrar no processo, você tem que pegar os versículos, por isso que eu sei muita coisa de cor. Memorizar. Porque você vai ter combate toda hora. Satanás vem ali, toda hora. E você tem que rebater com a Bíblia. Os psicólogos falam gatilhos, né? Então toda hora vem aquela coisa, mas a Bíblia diz assim. Mas a Bíblia diz assim. E aquilo ia. Olha, eu pego a Bíblia, lembro de um versículo pela metade, eu vou lá e leio outra vez. Até memorizar completamente. Então o combate que eu falo com vocês sobre o combate da palavra, porque eu passei e passo por isso. Quando vem um pensamento, se você chega a um momento que a sua mente não flutua nesses assuntos, flutua na palavra. Porque ela tomou conta, são mais de 35 anos. Tá? Então, é um processo. Mas se você precisa, eu acompanhei pessoas, presbíteros, que eles tinham vícios, hábitos na igreja, pecaminosos. Ele falou, pastor, eu era presbítero, me ajuda, eu faço isso, eu sei que é pecado.
E nós eu comecei a ajudá-lo. Ele chegou lá na frente, quando tempo, falou: pastor, eu estou liberto. Muito obrigado pela ajuda. Então você vê a ajuda pessoal. Quando você detecta alguma coisa, são hábitos. Por exemplo, pornografia. Pornografia é um hábito que aprisiona e tem muita gente com ela. Você precisa de uma ajuda. Ou você vai diretamente a Deus sendo trabalhado, ou você precisa de um companheiro para estar orando, para estar falando, para estar demonstrando, para você se libertar daquilo. Então, e só que ninguém procura. E aí a doença se alastra. Você se ofendia com a coisa grave. Chega lá na frente, basta olhar. Fala bom dia. Entendeu? Você está entendendo? Então as pessoas não tratam, você vê relacionamento, esse problema do relacionamento, aí entra o que Carmelina falou. Se você não for tomado do amor de Cristo, você vai machucar vidas. Por isso o amor. As pessoas não entendem o que é amor. Eu sempre, desde há muitos anos, quando, não sei se foi num círculo, num culto, que o senhor falou, né, pastor, que amor é decisão. Então, eu peguei isso pra mim, então quando eu começo assim, começa a olhar uma pessoa, não, Senhor, me faça mal. Então sempre eu peço ao Espírito Santo de Deus a decisão de amar, de perdoar, porque é decisão. É decisão, não adianta. Tá? Tem pessoas que não pensam como você pensa e é oposição direto. Dentro da igreja, tudo que você fala, ela é do contra. Tem gente assim, não tem jeito. A vida dele é essa. Então você tem que ter graça e amor por eles. Tá? Amar Então, os diferentes, né? a Bíblia diz que o amor é dado pelo Espírito de Deus a nós. Então nós precisamos entender, voltando aqui finalmente, eu vou ficar devendo depois outro dia. Fé, só voltando aí na ordem que o senhor fala, fé é palavra ou é dom? Fé é Dom. E é pontual. A Bíblia mostra graduação de fé. Jesus disse: homens de pouca fé. Quando ele desce do monte e os discípulos estão lutando com o endemoniado e não conseguem expulsar, ele fala: homens de pouca fé. Porque O centurião. Eu oro assim, eu já orei, eu falei assim, eu falo assim, não, acrescenta mais fé, acrescenta. Aí eu não sei se foi uma pessoa, não lembro, me deu. Não, acrescenta não, ou você tem ou você não tem. Não tem nada disso. Está na Bíblia. E o que é que Jesus disse para o centurião? Eu nunca vi tamanha fé. Para a mulher também dos cachorrinhos também. Tá? Então, você nota que há graduação. Homem de pouca fé. E a Bíblia, quando fala da fé como grão de mostarda, as pessoas traduzem como uma fé pequena, e não é. Ali ele fala de semente, grão de mostarda e semente. Semente produz, então fé é produzida. 10:17 de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você mergulhar aqui, quanto mais trazer uma evidência da palavra à sua vida, mais sua fé é acrescentada. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Hein? Eu nunca tinha pensado nisso. De quê? Isso daí de ser uma semente, não o fato de ser pequeno. Não é fácil ser pequeno, é semente. Semente produz. Então fé é para produzir. Tá? Quando os discípulos eles perguntam para Jesus sobre o perdão, e Jesus ele diz: se te pedir perdão uma vez, lá no capítulo 17 de Lucas ele fala até 7 vezes. E eles veem que o negócio é a estreito. Eles falam: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque você precisa ter fé para obedecer a palavra. Tá? O cara te bate, você perdoa, ele vai lá, volta, bate outra vez.
você perdoa, você vai lá, ele volta, te bate outra vez. No capítulo 18 de Mateus, ele fala sobre 70 vezes 7. Uma coisa muito grande. Você precisa de fé. E fé, o desenvolvimento dela é semente. Você tem que implantar e regar. Plantar na palavra e regar para crescer. Tá? Então, ficou faltando os dons de elocução, dons da palavra, que é profecia, interpretação e variedade de línguas, que você usa a expressão verbal para falar, inteligível. Tá? E a profecia tem aqueles ditames. A profecia normalmente é para edificar a igreja. E traz aquela conotação de edificar, consolar e exortar. E a gente não vê muita profecia. A gente via antigamente mais exortação sobre a volta de Jesus e sobre o preparo que a igreja deve ter. Então a profecia focaliza muito nos profetas diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não tendo dons de profecia, pedindo a vigilância, nós podemos afrouxar a nossa vida cristã. Amém? Amém.